Bom, paz seja convosco, sou Alexandre. Hoje eu vim aqui porque eu acordei com um pensamento assim hoje sobre uma frase que eu ouvi um dia acerca da internet, Facebook, WhatsApp, toda a tecnologia que nós temos hoje aí está destruindo os casamentos, não é? E eu queria colocar as coisas no seu devido lugar. Na verdade, não é a internet, a televisão, o telefone celular, o WhatsApp, Facebook ou qualquer coisa assim que destrói os relacionamentos, que destrói a família. É claro que a gente tem muitos casos de pedofilia, muitos casos de adultério, de prostituição, de pornografia que surgem ou se propagam por meio da internet, não é? Que é o meio mais fácil de comunicação hoje. Mas a gente tem que pensar que isso é só a consequência, é só o sintoma de tudo, né? Porque, na verdade, isso vem mostrar que a família ela está com um sério problema. E eu queria que você pensasse sobre isso. Eu acho que o grande problema, então, não é a tecnologia, é a distância que existe hoje nos relacionamentos. Eu, há pouco, vi uma propaganda acerca do Dia das Mães e uma reportagem, na verdade, e a pergunta era: você sabe o que sua filha faz, não é? Realmente faz. Isso quer dizer no trabalho, em relação àquilo que a profissão do filho exige. E eu queria estender isso, né? Aproveitar essa oportunidade para perguntar: você, marido, não é? Vamos começar pela ordem certa. Você sabe o que a sua esposa faz durante o dia? Você conhece ela? Você sabe quais são os hábitos delas? Quais são a rotina dela? Qual é a rotina dela? Você sabe o quanto ela necessita de você, do seu apoio? Quais são os sonhos que ela pensa junto com você conquistar? Você, esposa, você sabe o que seu marido faz? Você sabe com o que ele trabalha? Você sabe quais são as atividades que ele tem? Você sabe o quanto isso exige dele e o quanto ele precisa de você ao lado dele, às vezes para orientar, para aconselhar, né? Para tirar um pouco essa carga. Você pai, você mãe, né? Você conhece o seu filho? Quem são os amigos do seu filho? Quem são os amigos do Face, do WhatsApp, né? Hoje crianças usam aí a tecnologia para se comunicar. E com quem que seu filho está se comunicando? Nesse momento em que você assiste esse vídeo, com quem o seu filho está se relacionando, né? Por meio da internet. O que seu filho está fazendo nesta hora, não é? Porque a gente fala assim, a prostituição na internet é grande, mas aí eu compro um CDzinho de funk top pro meu filho para ele ficar ouvindo sobre sexo, menininhas de 2, 3 anos rebolando, dançando, fazendo poses insinuantes. Então o problema não é a internet, porque eu posso não ter internet, ter um aparelho que toca um CDzinho e colocar um funk lá pornográfico para minha filha ouvir. Então, o que é que seu filho está fazendo, mãe, pai? Fala para mim. Quem são os amigos do seu filho? Que influência ele está trazendo, não é? Para sua casa, para sua família. E você, filho? Quem são os seus pais? Você já parou para pensar nisso, filho? Já parou para pensar na história dos seus pais? Na história de vida que eles tiveram? De como eles se formaram, né? Mentalmente, psicologicamente, para que hoje eles possam criar você? Talvez você não entenda muitas atitudes de seus pais, mas se você procurar conhecer a história deles, quem sabe isso mude. Então, o meu desafio, né? Quero lançar um desafio e o meu desafio é encurte a distância. Hoje a gente vê que a família quase não se une mais. O esposo chega, vamos jantar, e aí cada um pega um prato, senta na frente da televisão e não tem conversa, não tem nada. Aí esses dias eu estava falando para os meus filhos que uma das lembranças que mais me alegram assim é quando vovó, que tinha uma ferida enorme na perna por conta de uma variz estourada, ela ia fazer algum tipo de comida especial. A gente fazia massa de pastel, a gente fazia nhoque, e a gente ia pra mesa lá, aquela bagunça de farinha, as netaiadas ficavam lá brincando, às vezes até fazendo arte um com o outro ali, com a farinha toda ali. Mas era um momento de comunhão com a família. Hoje você tem o fast food, você liga, você não tem sujeira, você não tem nada, mas você também não tem mais família, você não tem esses momentos, esses encontros legais, não é? A gente tem que encurtar isso. Casais que só falam sobre dívidas, casais que não saem para passear,
casais que não saem para tomar um sorvete, passear na rua, ir para um cinema, né? Eu me lembro uma vez que a gente vinha descendo do monte de oração e a gente tava falando e eu disse para um jovem, não sei nem se ele lembra disso, eu disse, meu, você deve ler livros de poesias. Você deve comprar alguns livros, alguns poemas, livros de poemas mesmo, assim, a gente tem alguns poetas muito bons no Brasil, e você deve ler isso. E ele perguntou, mas pra quê, pastor? E eu disse, porque esse sermão você faz na igreja. Sua esposa precisa, né, de galanteios, precisa de palavras amáveis, né? Palavras que ajudem, né? Não é pregar para sua esposa 24 horas por dia, não é jogar, culpar 24 horas por dia. Existem muitas coisas que a gente pode fazer para facilitar isso. Encurte o caminho, encurte a distância que há. Não é? Se aproxime das pessoas, se relacione. Nós temos medo de nos relacionar, nós temos medo de ser tocado, medo de nos abrir, né? A gente tem medo de se relacionar. Ah, mas já sofri tanto, já fui tão decepcionado. Mas a gente não pode ter esse medo porque é justamente esse o plano contra a nossa felicidade. É nos desunir, é nos separar, não é? E isso vem desde a antiguidade. E aí, se você não tem uma base familiar de união, se você não tem uma base familiar de um convívio, né, unido, de relacionamento, você leva isso para suas amizades, você leva isso para qualquer grupo social que você for, seja igreja, seja uma tropa de elite, sei lá, onde você estiver, você vai levar isso. Né? Hoje a gente tem essa oportunidade de encurtar isso. E a gente pode até usar os recursos da internet para isso também, se for preciso, do WhatsApp. Né? Eu sou totalmente contra ficar só digitando. Eu uso o WhatsApp, eu uso toda a tecnologia que está disponível ao meu alcance, eu uso isso, mas eu tenho sempre um cuidado de estar muitas vezes ali próximo das pessoas, tentando encurtar os caminhos, tentando encurtar a distância, e talvez eu tenha falhado nisso com muitos amigos meus, não é? Esses amigos que a gente não se vê há um bom tempo, amigos que a gente não se fala há algum tempo, e quem sabe aí eu mesmo aí dou uma despertada, vou fazer uma visita para esse povo legal aí, que faz parte da minha história, né? E é isso, encurte a distância, irmãos, encurte, né? Eu às vezes, como pastor, eu olho para a igreja e acabo o culto e as pessoas saem correndo uma das outras, assim, como se não quisesse chegar perto, não fala comigo, não se aproxima, sabe? As pessoas chegam, às vezes, dentro de uma igreja. E por que eu estou falando da igreja? Porque na minha cabeça, quando alguém fala assim, olha, vamos para a igreja, né? Uma igreja cristã, uma igreja evangélica, a minha mente, ela traduz isso a um lugar de aconchego, a um lugar de paz, de união, né? E muitas vezes eu vi cenas assim que as pessoas já chegam armadas, eu às vezes esperando alguém para ir para a igreja assim, né? Algum amigo, algum conhecido já ouve falar assim, eu vou, mas se fulano olhar para mim assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e eu dizer, não vá para a igreja hoje fique em casa, Deus não vai sentir sua falta com esse coração, Deus nem quer te ver, né? Porque as pessoas vão para a igreja armadas, gente, isso é um absurdo. A igreja deve ser um lugar de refúgio, de paz, de abrigo, né, confessando uns aos outros, pedindo ajuda uns para os outros, né, e as pessoas vão se isolando. E se você consegue se isolar muito, você fica fora de um corpo, que é a bênção do Senhor, essa unidade de corpo. Encurte as distâncias, não é? Não jogue a culpa na internet. Se a sua esposa fica demais na internet, né? Marido, talvez seja a hora de você parar um pouco de assistir futebol, talvez seja um momento de você parar um pouco com a política, ou até mesmo com aquilo que nós às vezes chamamos de obra de Deus, não é verdade? Não existe obra de Deus sem família, não existe obra de Deus sem você salvar a sua casa. Entendam isso, irmãos, né? Às vezes eu vejo assim as pessoas falar, eu faço a obra de Deus e a família que se exploda, né? Mas não é assim, não existe obra de Deus sem família, não existe obra de Deus sem unidade, não é? E se você não é capaz de unir a sua família, viver em comunhão com a sua família, sinto muito, você não serve para a família de Cristo, amém? Família de Cristo é isso, é unidade, é comunhão, não é? Então, se o seu esposo está demais na internet, está demais no WhatsApp, quem sabe não seja a hora, mulher, de você, né, mudar o jeito de viver, parar de falar só de problema, parar de ficar só bombardeando ele com precisa, né? Quem sabe você lembra até do velho modelo de mulher, né? Nem vou falar de Sara, que chamava Abraão do Senhor, porque eu sei que algumas mulheres não gostam, mas deviam lembrar disso. Mas eu vou lembrar de um modelo de algumas mulheres no Japão, por exemplo, né? E não um Japão muito distante,
a qual as esposas esperam o marido chegar e elas o recebem, colocam lá no sofá, chegam eles, fazem uma massagem no pé, depois preparam uma bebida para ele, né, que não precisa ser uma bebida alcoólica, pode ser bem um suco, pode ser um refrigerante, enquanto ele vai ali descansando ali, né, se adaptando ao lar, se aconchegando ao lar, ela vai e prepara o banho, leva a toalha para ele, não é? Você pode fazer isso, você pode encurtar essa distância que há entre você e seu marido para ele não ficar muito tempo na internet, né? E depois não vá parar na novela também, né? Que se você não quer que ele fique na internet, eu tenho certeza que ele não quer que você assista a novela, na verdade? Vocês filhos, né? Vocês pais, buscam seus filhos. Tem atividades que pais podem fazer filho em todas as idades. E você filho, cuidado. Se você não valorizar seu pai, se você não valorizar sua mãe, se você não der valor àquilo que se chama hoje de família, você vai ter grandes problemas com a sociedade. Porque a família é onde nós aprendemos tudo. Nós aprendemos a ordem de hierarquia, nós aprendemos o partilhar com o próximo, que é a vida com o irmão, o respeitar os espaços. E quando isso é violado, nós estamos formando pessoas que vão ter muitos problemas na sociedade. Então encurte a distância. Seja qual for a distância que tenha sido criada entre você e o seu próximo, encurte isso. Eu tenho certeza que você será mais feliz. Deus abençoe, em nome de Jesus.